paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. George Miller, o pai dos órfãos. George Miller foi um evangelista alemão e missionário inglês, notável por sua fé na providência de Deus e pela sua obra a crianças desamparadas e órfãos. George nasceu em 27 de setembro de 1805, no município de Kroppenstein, na Alemanha. Seus pais não conheciam a Deus. Com a idade de 10 anos, foi enviado a uma universidade, a fim de preparar-se para pregar o Evangelho. Não, porém, com o alvo de servir a Deus, mas para ter uma vida tranquila. Sua adolescência foi marcada por uma vida mundana, cheia de vícios, o que levou à prisão com a idade de 17 anos. Uma vez solto, esforçava-se nos estudos, levantando-se às 4 da manhã e estudando o dia inteiro, até às 10 da noite. Tudo isto, porém, ele fazia para alcançar uma vida descansada de pregador. A vida de George foi completamente transformada aos 20 anos. Ele assistiu a um culto onde os crentes de joelhos pediam que Deus fizesse cair sua bênção sobre a reunião. Um culto que nunca esqueceu, profundamente impactado com o ambiente espiritual, a ponto de buscar também a presença de Deus. Costume esse que não abandonou durante o resto de sua vida. Sentiu seu chamado para ser missionário. Passou 2 meses hospedado no orfanato do Sr. Frank. Apesar do Sr. Frank já falecido, seu orfanato continuava a funcionar com as mesmas regras de confiar inteiramente em Deus para todo o sustento. Nesse mesmo tempo, hospedou-se no orfanato um dentista chamado Graves, que abandonou as suas atividades que lhe davam um salário de $7.500 por ano, a fim de ser missionário na Pérsia, confiando só nas promessas de Deus para suprir todo o seu sustento. Foi assim que Miller recebeu a inspiração que o levou, mais tarde, a fundar seu orfanato sobre os mesmos princípios. George diz: quando estava no seminário, fechei a porta do quarto para orar e meditar sobre as Escrituras. Aprendi mais em poucas horas do que antes durante alguns meses. E acrescentou: a maior diferença, porém, foi que recebi assim força verdadeira para a minha alma. Ele continuou frequentemente orando até meia-noite. De manhã, ao acordar, ia para a oração das 6 horas. Uma vez persuadido de que certa coisa é justa, continuava a orar até receber. Nunca deixou de orar. Milhares de almas têm sido salvas em respostas às minhas orações. Ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. Tenho orado por 52 anos por 2 homens, filhos de um amigo. Não são ainda convertidos, porém espero que se convertam. Como pode ser de outra forma? Há promessas inabaláveis de Deus, e sobre elas eu descanso. George Miller foi fortemente influenciado pelas doutrinas da graça e pelas teses de João Calvino. Não muito antes de seu casamento, tornou-se pastor em Devon, sudoeste da Inglaterra. Não se sentia bem com o costume de salário fixo, preferindo confiar em Deus. Miller achava-se quase impossível juntar e guardar dinheiro para qualquer imprevisto, a não ir direto a Deus. Assim o crente confia no dinheiro em caixa, em vez de confiar em Deus. Casou-se com Mary Groves, se mudando para Bristol. Fundou a Instituição para a Promoção e Conhecimento das Escrituras, procurando ajudar os missionários e as escolas cristãs, bem como a distribuição de Bíblias. Um mês depois do seu casamento, colocou uma caixa no salão de cultos e anunciou que podiam deitar ali as suas ofertas para o seu sustento e que, daí em diante, não pediria mais nada, nem a seus amados irmãos. O Senhor tinha ricamente suprido todas as suas necessidades materiais, e o que foi ainda mais importante, tinha-lhe concedido o privilégio
de ser um instrumento na sua obra. Certo dia, quando passou 3 dias sem ter dinheiro em casa, a ponto de quase resolverem que tinham errado em aceitar a doutrina de fé nesse sentido, quando voltou ao seu quarto, achou 40 shillings que uma irmã deixara, e ele acrescentou então: assim triunfou o Senhor e nossa fé foi fortalecida. Quando começou a provar as promessas de Deus, ficou comovido pelo estado dos órfãos e pobres crianças que encontrava nas ruas. Ajuntou algumas dessas crianças para comer consigo às 8 horas da manhã, e a seguir, durante 1h30, ensinava-lhes as Escrituras. A obra aumentou rapidamente. Quanto mais crescia o número para comer, tanto mais recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 30 a 40 menores. Ficou profundamente impressionado com as palavras do Salmo 81, versículo 10, que diz: abre bem a tua boca e a te encherei. Foi levado a aplicar esta palavra ao orfanato, sendo-lhe dada a fé de pedir 1000 libras ao Senhor. Também pediu que Deus levantasse irmãos com qualificação para cuidar das crianças. Deus não demorou muito a dar a sua aprovação de alugar uma casa para os órfãos. Foi apenas 2 dias depois de começar a pedir que ele escreveu no seu diário: hoje recebi o primeiro dinheiro para a casa dos órfãos. Conseguiu alugar uma grande casa, e seria um orfanato para o sexo feminino. E antes do fim do mês já havia 68 meninas. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros de sua igreja, Miller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em 4 horas, depois de 1 hora de oração, do que em 5 sem oração. Quando alugou a segunda casa para os órfãos meninos, ele orava com 90 pessoas sentadas à mesa. Senhor, olha para as necessidades de teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em Ashley's Hill, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé de que ele escreveu. Cada uma dessas dádivas, devemos-nos lembrar, Miller lutou com Deus em oração para obter, orou com alvo certo e com perseverança, e Deus lhe respondeu. Muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando nossa caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, e além de 4 milhões de tratados para distribuir, tudo sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. Uma noite, Miller chamou o Dr. Pearson para orar, dizendo que não havia coisa alguma em casa para comer. O Dr. Pearson lembrou-lhe que o comércio estava fechado, mas Miller sabia disso. Depois da oração, dormiram, e ao amanhecer, a alimentação já estava suprida, em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pearson, nem Miller sabiam como a alimentação foi suprida. O Senhor despertou uma pessoa do sono e mandou que levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante 1 mês. E isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de George Miller e do Dr. Pearson. Com a idade de 69 anos, Miller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações. A mais de 3 milhões de pessoas, recebeu
em resposta às suas orações, tudo de Deus para pagar as grandes despesas. Mary Groves, sua esposa, morre em 1870, uma esposa sempre fiel, com quase 40 anos de casados. Milhares de pessoas assistiram ao seu enterro, das quais cerca de 1.200 eram órfãos. Ele mesmo, fortalecido pelo Senhor, dirigiu os cultos fúnebres no templo e no cemitério. Em 1872, depois de se casar com Susanna Singer, ele inicia uma série de viagens missionárias, cujo destino incluem Estados Unidos, a Índia, a China e a Austrália, retornando para a Inglaterra em 1892. Com a idade de 90 anos, pregou o sermão fúnebre da segunda esposa, como fizera na morte da primeira. Com 90 anos, ainda permanecia cheio daquela grande fé. Aos 93 anos, partiu para estar com Cristo, sem mostrar sinal de diminuição de suas forças físicas. Miller faleceu em 10 de março de 1998, deixando como exemplo sua fé na providência de Deus, tendo a certeza e o pleno conhecimento que Deus não desampara o seu povo. 500 anos depois da sua morte, os jornais publicaram a seguinte notícia: o orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação em 1836, Deus tem concedido unicamente em resposta às orações. O orfanato chega ao número de 19.935 órfãos. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidas recentemente por bombas, na Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido. George Miller, o pai dos órfãos.